Go live. Salve, salve, meu povo. Me desculpem, né, mas acabou que eu tive uns probleminhas com a internet aqui e com a luz e, enfim, agora estamos no ar. Segundo a senhorita Amanda Madeira, está aguardando na feliz expectativa. Amanda, um abraço. Hoje, no 10º episódio de Oração, Amor e Vocação, eu recebo um cara que eu conheci faz pouco tempo, em menos de um mês ele já tinha me chamado para o casamento dele, virtualmente, e hoje a gente tem uma amizade aí considerável. Um cara que é exemplo para várias pessoas aí dentro do movimento dos focolares, que se encantou por esse ideal e tem uma história de vida muito bonita, muito legal para vocês que estão vendo a gente aí. Boa noite, dona Adna, o pessoal lá do grupo de estudo está todo aí também, Cristiano, a tua tia também, Felipe Anastácio, a produção está de volta depois de uma folga. Vamos lá, então. Sérgio Augusto, seja bem-vindo. Maravilha. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pela audiência e que legal, viu? Sérgio, advogado, cara, o que te levou a isso? Porque antes você tem... Vamos lá, primeiro vamos falar do direito. O que te levou ao direito? Olha, então, foi uma caminhada longa, viu? Que eu fui parar no direito. Mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer aqui, viu, Gabriel? De pronto, esse convite, que foi bem interessante, assim, eu estava na expectativa, na feliz expectativa, né, de participar aqui, acompanho, né, tive a oportunidade de acompanhar vários aí, e, nossa, nos ajuda muito a gente saber a história, um pouquinho da história de cada um, se a gente fica, né, contribui para a nossa vida. Então é muito bacana. E esse trabalho aí, né, que você está fazendo é bem legal. Então, parabéns e te incentivo a continuar, que ajuda muitas pessoas. Mas então, sobre o direito, olha, eu estava pensando aqui também, né, nessa trajetória, nessa caminhada, mas o direito, para mim, inicialmente, ele foi... eu estava preparando para concurso, meu pai é militar, meu irmão também é militar, e aí eu estava preparando para concurso da polícia, e aí saí do ensino médio já preparando, já comecei a estudar, pensando, focado ali no concurso. E depois, pensando para me ajudar no concurso público, eu pensei nessa possibilidade do direito. Mas você nunca tirando aquele foco do concurso da Polícia Militar. Eu tinha como base o concurso público e da Polícia Militar. Né? Então, assim, mas aí as coisas aconteceram, as coisas foram caminhando e o direito deu uma reviravolta na minha vida, assim, né? Que a gente vai ter oportunidade para aprofundar um pouco mais aí. Mas aí, você nunca pensou assim em ser outra coisa, não? Tipo médico, né? Porque tem uns aí que são engenheiro, psicólogo. Veio outro tipo de carreira ou era isso mesmo? Então, como você gosta de falar, né, do Ariano Suassuna, é verdade. A questão biológica não era muito para mim, então descartei o médico. Engenharia era ruim de cálculo, então também abandonei a engenharia e fui para o direito. Mas assim, você sabe, eu confessar uma coisa aqui, e acho que o Felipe vai gostar muito disso. Naquela época de vestibular, né,
pessoa, não sabe de onde vai, para onde vai. Né? Muitas pessoas falaram isso aqui também, né? É uma realidade para o jovem. Não sabe onde vai, se compra uma bicicleta ou se faz um vestibular tal. Né? Essa realidade de vestibular, de nível superior, isso, assim, eu não tive uma orientação, pelo menos que me marcou, assim, sabe, algo concreto. Então, né, quando eu estava no ensino médio, os meus pais, né, eles sempre me incentivavam, né, mas eu não me recordo, assim, de um momento de falar sobre essa realidade, a possibilidade de estudar em uma federal, possibilidade de estudar em uma universidade bacana, interessante, né, questão de profissão, o que eu poderia ali examinar um pouco. Eu não me lembro desse momento, né? Então era muito distante para mim esse tipo de conversa, sabe? Então, e aí um ponto que eu tava, me lembrei aqui, e até me recordo do Felipe Anastácio, né? Acho que ele vai achar interessante, é que nessa ida e vinda, assim, de ficar pensando o que eu poderia, né, qual vestibular e o que eu poderia fazer, eu também prestei, fiz a prova, né, acho que sem muitas pretensões, da medicina, né, então escolhi uma faculdade e tinha alguma reserva ali e me candidatei, fiz a inscrição, né, e fui lá, assim, mais perdido do que cego em tiroteio, mas tive a experiência, achei que era, né, acho uma profissão, uma escolha muito bonita, assim, mas também nem olhei o resultado, e certamente não passei nem na porta, né, e aí tive essa experiência também. Mas aí depois, por causa do concurso, me enveredei pro direito. É isso. Entendi. E deixa eu te falar. Então você sentia assim, né? Olha só ele está aqui, a produção está. Ah, meu Deus, ele desviou do caminho. Obrigado, produção. Casal 20 Productions. A gente é produzido por o Casal 20. Hoje, um dos componentes da produção está de folga estudando, veio só ele. Olha, acho que é a sua sogra, Rosemary Madeira. Isso aí. Imagina, é a cara da Amanda mesmo. Grande Dona Rosa, um abraço. Sogra, tem que mandar um abração mesmo, senão dorme no sofá. Sérgio, deixa eu te perguntar, você falou então que viu no direito, né, como você também citou Ariano Suassuna e tal, a sua vocação. Mas antes disso, cara, antes de você pensar em faculdade, antes de você pensar em concurso público ou no meio disso, tu andou pensando em ser religioso, não andou? Seguir a vocação religiosa, né? Bastidores contam para a gente aí. Sim, então, religioso no sentido lato, no sentido amplo, né? Eu sempre tive isso presente na minha vida. Então, eu sempre fui chamado a uma vida religiosa, né? Então, assim, né, me batizei, meus pais me batizaram, sempre estive na igreja católica, acompanhando, fui crescendo ali, a minha vivência, a minha vida na igreja católica, como cristão católico, e em dado momento, eu vejo que um marco importante na minha vida foi a crisma, né? Uhum. Esse momento, assim, de uma adesão concreta, né? Uma adesão definitiva e responsável, assim, né? Por mim mesmo, de forma autônoma. Eu dei esse passo, essa escolha que eu queria confirmar, essa vocação de ser católico. Então, a partir desse momento, assim, eu tive cada dia mais um engajamento na igreja e fui me aprofundando, né? E em dado momento, assim, e até
nesse momento, eu já né, era amigo da Amanda, já estava, a gente estava concretizando ali uma amizade, né? E também, depois disso, já se tornou o namoro. A gente já estava namorando ali. E eu tô pensando aqui agora que o final a gente já viu, né? A gente já sabe qual que é. Tá no YouTube, inclusive. Mas assim, e aí eu fui, a gente estava namorando, e aí um ajudando o outro, né, na caminhada, e a gente aprofundando e fazendo uma bonita experiência ali no namoro, né? De conhecimento, de amizade. E em dado momento, com esses passos que eu fui dando, eu senti uma inquietação de entender e de ter resolvido em mim qual seria a minha vocação, né? Qual é o chamado que Deus me fazia, né? E você falou da Crisma, sua madrinha de Crisma falou que ama ouvir o afilhado dela. Pois é, minha madrinha. Pessoa que eu gosto bastante, que me ajuda muito nessa caminhada, né? Pessoa de oração, de firmeza, mulher de fé. Um abraço, madrinha. Então, aí também, né, fui me aprofundando e sempre tinha essa inquietação. Qual é o chamado, né? O que eu poderia me realizar ali? Como eu poderia me realizar, né? E em dado momento, eu falei, olha, acho que é importante eu caminhar, fazer esse caminho também, trilhar esse percurso do seminário, né? Então, de forma assim, bem breve, né, que eu estou falando, porque aconteceram muitas coisas. E aí eu comecei a acompanhar, e aí terminei o relacionamento, né, com a Amanda, o namoro, foi um momento, assim, de muita dor, né, porque nada, eram 5 anos que a gente já tinha iniciado o nosso namoro, né, então a gente... E a Amanda, assim, né, ela já pensava, assim, né, em filhos, em casamento, né? E eu ainda não. Minha cabeça estava em outro lugar. Eles falam que as mulheres pensam anos-luz do homem, né? Acho que comigo isso é uma verdade. Então, nós interrompemos o namoro ali, foi um momento difícil ali, mas eu achei que importante, né? Foi um passo que eu precisava dar. E aí fui para o seminário, fiz os encontros vocacionais, fiz um percurso, né, mínimo ali de discernimento, para ver se era isso mesmo. E nesse período, eu também trabalhava. Eu fui aprovado, né, no concurso dos Correios, eu era carteiro. E aí interrompi esse vínculo com os Correios também e fui me dedicar nesse caminho, nessa trajetória, né? E fiquei no seminário durante um tempo e depois disso percebi, né? E até uma coisa assim que me marcou, que eu acho que é interessante, assim, né? Que ao longo da minha formação do seminário, que é uma formação assim, muito bonita, muito profunda, muito intensa, né? Quanto tempo você passou no seminário? Então, eu tive esses encontros vocacionais de discernimento durante um ano. Que é o chama propedêutico, né? Não, antes disso, antes de entrar de forma definitiva, né, no seminário. Encontros vocacionais, assim, né? Sim. E depois eu fiquei o percurso completo do propedêutico, que a gente chama, né? Que é mais um ano. Mas esse ano marcou minha vida, né? Foi um ano, assim, muito, muito bonito, porque eu realmente eu estava disposto a me dedicar, a fazer o que tinha que fazer, a minha preparação, a minha formação, são várias dimensões, né, que a formação ela trabalha, né? E assim, eu agradeço muito os padres que me acompanharam, né? O padre Rafael, o padre Nivaldo, o padre Evandro, ali no seminário, do então seminário do Dom Bosco, né?
Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico. Ficava ali no Dom Bosco, hoje fica Coração Eucarístico, mais próximo da PUC, né? Sim. E é uma formação muito bonita, os padres sempre nos questionam muito, nos instigam, assim, nos provocam, né, a aprofundar, a ver realmente, a descobrir a nossa vocação mesmo, né? Que nós somos chamados. Opa, aprendi, deu uma cortada aqui. Então foram 2 anos que você ficou dentro desse caminho. Sim. E a Amanda lá te esperando. Então, na verdade, eu não estava esperando. Rapaz, é um amor, tem que ter paciência. É verdade. Mas, na verdade, nem eu e nem ela, assim, nós estávamos esperando um ao outro, né? Seria até injusto com o meu processo, né? De discernimento ali. E a gente foi viver, né? Ela teve as experiências dela e eu me aprofundei ali, me dediquei nesse processo formativo de discernimento. Mas eu até trouxe aqui para a gente, para a nossa conversa, esse livro, esse caderno, não, na verdade. Esse aqui sou eu, né? E aí? Educação, tal. E eu participava da a igreja de origem da Amanda, Paróquia São Geraldo, né, que o responsável é o Padre João Evangelista. E assim, aí eles fizeram, né? Tinha uma participação ali na Crisma, com a Pastoral da Juventude. E aí o pessoal da paróquia, muitas pessoas escreveram assim para mim, né? Quando souberam que eu ia dar esse passo pro seminário. E aí a gente estava vendo aqui, e aí muito curioso, muito e até simbólico, viu? Que a última pessoa que escreveu nesse caderno, adivinha quem é? Amanda. Tipo Amanda. Esse caderno é de mensagens das pessoas que escreviam para você. Então a gente fazia no ensino médio, no último ano, dava blusa para as pessoas assinarem, né? Isso aí. Aí a mais bonita, aquela que te encanta, que tu é doido que assinasse, né? Que tipo assim, aí foi lá e assinou. Nossa, aí a pessoa que foi a última a escrever, e aí eles falou assim, né? E aí eu queria ler, né, rapidamente aqui a mensagem dela. Claro, pô. Ela fala assim: Sérgio, meu amado amigo, meus olhos se enchem de alegria, de lágrimas, quando penso em tudo que está acontecendo conosco. Estou muito feliz e agradecida a Deus por tudo que Ele tem nos permitido viver. Muito obrigada pelo que é em minha vida. Obrigada por fazer parte da minha história. Obrigada por ter me ensinado tanto, por ter crescido comigo. Obrigado pelos momentos de alegria, de tristeza, dificuldade, de encontro. Saiba, tenha certeza que sempre estarei com você, pela graça de Deus. Que o amor sempre nos una, nos santifique, nos purifique, nos faça verdadeiros irmãos. Eu te amo e por todo sempre desejo amar, com o amor mais verdadeiro e autêntico que existe. Rezo para que se encontre, descubra cada dia mais quem é esse Sérgio Augusto, sonhado por Deus, para que se realize, para que esteja onde você deve estar. Seja muito feliz. Abraço, sua para sempre amiga e intercessora Amanda Madeira. Meu Deus do céu, a galera foi agora, se tivesse plateia, ia todo mundo dizer, quem sabe um dia. Nossa, cara, que coisa linda, cara. Que coisa linda. Assim, né, graças a Deus eu fiz um percurso, como eu falei, né? A produção aqui a produção nos bastidores está emocionada, que me mandaram um recado aqui agora.
E assim, até a Amanda estava falando aí, tá falando no chat, né, que para ela era certo que eu me tornaria padre, né? E assim, né, eu não pensava muito longe, porque era esse processo de discernimento para mim. Porém, essa vocação como presbítero, do sacerdócio, me tocava, né? Pelo que eu tinha acesso, conhecimento ali, experiência com essa realidade, era algo que me tocava, era algo que eu achava bonito, algo que era diferente, tinha um sentido diferente para mim. E aí eu tive essa experiência desse tempo, e aí um momento marcante também na minha vida foi com um dos diretores formativos, um dos padres formativos formadores, né, da casa, Padre Tadeu, né, que eu tenho um apreço muito, muito grande, é um grande amigo. Ele me convidou para participar de um retiro de silêncio de 3 dias. E aí eu fui até aqui em Belo Horizonte, chama uma casa que chama Cenáculo, fica em Venda Nova, na região onde eu morava, né? E ele me convidou, e eu fazia o acompanhamento com ele, falou que seria interessante, me convidou e arcou todas as despesas ali, vida de seminarista, né? Pessoa que está nesse processo é difícil. Então aí eu participei e tal, e aí levei na minha bolsa um livro, e o livro era esse aqui, eu também trouxe pra gente aqui. Eita! Chamados ao Amor. Só você não enxergava, né? Oi? Num panorama geral, assim, só você ainda não tinha enxergado a sua vocação mesmo ainda, assim, né? Pois é. Porque assim, na verdade, quando eu acho que eu entendia dessa forma, né? Quando a gente está ali no seminário, a gente não se fecha para outras realidades, outras vocações. Assim também como é o caso do namoro ali, né? A pessoa que está namorando, ela está descobrindo, ela está conhecendo a outra pessoa, mas também está se abrindo, ela precisa se abrir a outras vocações e entender aquilo mesmo, porque hoje, infelizmente, existem muitas pessoas que casam, por exemplo, e não sabem, assim, o valor daquilo, o que significa, né, o real sentido daquela vocação. É o típico ditado, né? Ah, vou casar, mas depois, se der, eu separo, né? E a galera não entende muito bem isso, né? É mais ou menos assim. Sim. Cara, e aí, o pessoal está falando aqui que a régua agora subiu. A régua agora de declarações, né? Se você tinha uma média, depois disso hoje subiu aí. Depois dessas declarações, hoje subiu aí. É isso aí. Aí, assim, aí eu levei esse livro pro retiro, né? E aí a gente estava vivendo ali aqueles momentos de oração, uma experiência, assim, incrível, né? Desse retiro de silêncio, assim, né? Que a gente chama. E aí eu já conhecia esse livro, já tinha lido uma boa parte dele, assim, mas durante o retiro eu fazia aquelas orações e me dedicava, né, nos momentos propostos, mas também no tempo livre eu tinha acesso a esse livro e sempre me recorria a ele, né? Eram 2 coisas, eram música e esse livro, né? E aí, assim, eu fui entendendo, e o retiro também me proporcionou isso, que eu tentei mudar a visão que eu enxergava do casamento, do matrimônio. A minha experiência, assim, do matrimônio, e eu acredito que de muitas pessoas, assim, é uma visão distorcida do matrimônio, dessa vocação, né? Que, infelizmente, eu acredito que muitas pessoas fazem no meu caso eu fazia, né? Uma escala de valor entre vocações. Eu
criava uma hierarquia entre vocações, né? Então, a vocação de tal é melhor do que a vocação tal. É mais bonita. Deus é mais amigo de quem é dessa vocação, né? E aí, ao longo do tempo, fui me aprofundando, e com a ajuda desse livro aqui também, que aborda um pouco ali, né, introduz, de certa forma, a teologia do corpo. Nossa, muito bonito. Quem puder, estude teologia do corpo. E assim, e aí eu fui percebendo, assim, né, fui mudando o enfoque que eu tinha e um pouco a visão do matrimônio. Então, né, o retiro foi, assim, no meio, na primeira parte, assim, né, dessa caminhada do seminário. E aí eu também fui continuando, fui tendo experiências, formações. E aí, no final do ano, eu percebi que, olha, minha vocação continua sendo a santidade, continua sendo o amor, né? Mas eu acredito que de outra forma, que é a forma do matrimônio, de construir uma família, de ser símbolo, né? De ser sinal dessa união, né? De Cristo com a igreja. Então, esse é o nosso desafio hoje. E agora, hoje, eu estou casado, né? Mas me fala, você chegou a esse ponto. Qual foi? Não existe, como uma pessoa falou para mim, né? Como até o padre, peço para o pessoal rezar aí por ele também, o padre que é como se fosse o meu diretor espiritual, não é de fato nomeado, mas só não está no papel, digamos assim, ele está com Covid, eu peço orações por ele, e ele me falou que a vocação é um dom de Deus, né? Não é a gente que decide. Ai, Sérgio, deixa para lá. Tem gente assistindo. Abraço, Mari, você está me assistindo. E aí, assim, não existe aquele clique, tipo, você vai aqui, ó, deixa eu dar um exemplo aqui, ver se consegue. Ó, pá, acendeu a luz, vai o Sérgio para aquele caminho, né? Existe uma maturação e chega o ponto que você amadurece e é aquilo. Como foi assim? Qual foi o pá? Mesmo assim, não é esse momento exato, mas qual foi aquela chama que te fez olhar assim, entender que era o matrimônio? E quando você entendeu que era o matrimônio? Já era a Amanda, que você, tipo, pô, essa mulher foi feita para mim, eu fui feito para ela, e é com ela que eu vou casar. Ou não? Você saiu e daí você enxergou a Amanda? Não, comigo foi tranquilo, porque eu teve um dia que eu estava no seminário lá, aí eu abri a janela do quarto, e aí logo na frente, assim, tinha uma espécie de outdoor, assim, até com um letreiro luminoso, e falando assim, Sérgio, a sua vocação é o matrimônio, sua vocação é o matrimônio. Foi bem isso. Olha, Felipe, nosso neon aí, Felipe. Mas então, foi uma construção, assim, né? Foi uma caminhada, né? Foi uma construção e assim, acho que foi de uma forma muito, muito divina pela beleza do humano, né? Foi uma caminhada muito simples, muito humana ali, muito concreta para mim. E aí, por isso, do divino, assim, né? Dessa manifestação, né? Através manifestação do divino no humano. E eu fui percebendo que, olha, como seria a minha doação, a minha vida, se fosse algo parecido, uma realidade de um padre, por exemplo, daqui. Lendo ali os santos, por exemplo, né? Como seria? Como seria eu nessa posição de São Curadars, por exemplo? Como seria isso, né? Foi um santo, assim, né? Um livro que me marcou muito. E aí, e também me contrapondo e também falando como seria a minha vida, até minha realização mesmo de
como pessoa nessa vocação do matrimônio, né? Então, dessa forma, eu fui entendendo que realmente as experiências, os exemplos de família, muitos exemplos de família que eu tinha acesso ali, contato, era exemplos assim que eu não queria seguir, pelo fato de não reconhecer o matrimônio como vocação, como algo legítimo, como algo bom, como algo capaz, uma via de santidade. Uhum. Então, a partir disso, eu fui ouvindo esse chamado, mas de forma muito gradual e de forma muito tranquila, muito simples, assim, né? Não teve neon, mas... E hoje, assim, eu me encontro numa vocação, no casamento, que eu percebo que realmente é uma via de santidade, é algo que eu posso viver, experimentar o evangelho de forma muito concreta, tem seus desafios, tem sua beleza, e eu entendo a beleza do matrimônio, e é onde eu me realizo e quero trilhar, né, essa vocação. Anos aí. E quando você, assim, não sei, quando você entendeu que era o matrimônio, já era a pessoa escolhida? Você já foi? Ou como é que... Olha, peraí, só um minuto. Oi, padrinho, aqui é o Arthur. Estou assistindo no computador, mas não estou conseguindo escrever. Aqui. Agora estou falando no celular da vovó. Um abraço. Tá aí. Grande Arthur. Até teu afilhado está aí. Grande Arthur. Um abraço, Arthur. Em você e na Sara, viu? Valeu. Para não faltar. Mas fala aí, você entendeu que era ela mesmo, assim? Dá uma dica para nós aí, Sérgio. Então, como eu falei, né? A Amanda, ela não estava me esperando. Uhum. Né? Ela não ficou me esperando, não parou a vida dela, né? Então, assim, ela teve... continuou a vida dela, né? E, assim, foi muito bonito também, né? Que ela deu passos muito significativos na vida dela. Que, né, ela mudou de curso, ela também fazia direito, a gente estudava na mesma sala, né, fazia trabalho junto. Então, assim, ela me pedia cola muito. Brincadeira. Mas, assim, e aí ela mudou de curso, foi para psicologia, e então isso foi uma mudança muito significativa na vida dela, né? E agradeço a Deus por essa mudança, porque, né, graças a Deus ela se encontra feliz, ajudando muitas pessoas e, né, se sente realizada, né? E com apesar de ter muitos desejos, almejar ainda coisas muito, muito maiores, assim, né? Então, assim, ela não estava me esperando. Então, porém, a amizade continuou. Né? Aquilo que a gente tinha construído de amizade continuou. Então, a gente conversava em alguns momentos, a gente batia um papo e tal. A amizade tinha continuado. E depois disso, né, passou um tempo ali, foi em março, né? Eu tinha saído no final do ano, né? E aí depois em março, lá no início do outro ano, a gente conversou e falou, e conversando ali, se entendendo, e voltou o namoro. Mas eu quero destacar assim também que foi algo, acho que foi algo novo, não é que voltou o namoro, né? A gente continuou aquela realidade. A gente iniciou um novo processo, né, de namoro ali, e assim, eu, graças a essa experiência que eu tive, a experiência dela que ela caminhou, refletiu sobre a vida toda dela,
a gente voltou de forma muito diferente, né? E aí mais disposto ainda, né? Mais convicto, mais certo de qual seria a nossa vocação, né? Uhum. Passou um tempo, a gente noivou, passou um tempo, a gente casou, nós estamos aqui. Esse foi o casamento mais esperado do movimento dos focolares desde o ano passado, quando anunciaram. Ia ser a primeira festa, a gente esperava que a pandemia, né, deixasse, mas enfim. Sérgio, qual conselho tu dá, por exemplo? A gente vê muito jovem nessa ânsia de seguir essa vocação, ou do casamento, né? Não, é assim, eu vou casar, etc. e tal, e a gente sabe que a realidade é diferente, né? Muitas vezes não é um mar de rosas, né? Para a gente usar uma frase clichê. Nem a vida de casado, nem tampouco a vocação sacerdotal, ou quem está trilhando esse discernimento. E tem muito jovem que se empolga e vai, sabe, como se estivesse atacando um bolo de festa, ou como se fosse um monte de criança, né? Legal as metáforas, né? Quando o cara fura o bexigão lá dos doces, né? E voa tudo em cima, assim. Qual conselho que você dá com a sua experiência para essas pessoas? Então, não sei, assim, mas a experiência que eu tive foi, assim, a vida tem seus desafios, a vida por si só, né? E a gente não pode correr desses desafios, né? O pessoal fala que as juventudes, né, os jovens de hoje, eles correm ali do sofrimento, e tem muito presente aquela coisa do buscar o prazer e correr da dor, buscar o prazer e correr da dor. Né? Mas, assim, desafio para desafio, toda vocação tem, e assim, né, eu acho que a pessoa precisa, eu acho que um passo, um processo interessante é de conhecimento da sua história, né, de verificar ali na sua história quais são os indicadores, o que eventual situação delicada que a pessoa viveu. Então, eu acho que se conhecer é um caminho interessante para a gente descobrir a nossa vocação também, né? E eu acho que isso é super importante para a gente falar aqui, da beleza do matrimônio, né? Então, aquilo que eu falei no final da nossa celebração ali do matrimônio, do nosso casamento, que eu pedi, né, para a gente rezar para as famílias. Eu acho que rezar também nesse sentido, para as pessoas que estão casando, vários amigos nossos aqui estão prestes a casar, vão se casar. Ou já casaram, né, o André? Sim, também. Mas assim, que a gente entenda realmente, né, o que significa o matrimônio, o que significa constituir uma família. Infelizmente também, né, muitas famílias estão em processo ali de divórcio, brigas, né, insustentáveis, mas eu acho que a gente precisa, com o apoio de Deus, né, com o apoio em Deus, a gente entender um pouco mais o que significa essa vocação. Uhum. Eu estou descobrindo ainda, estou conhecendo. Como fala meu avô, que fez, agora a gente está em 2021, vai fazer 62 anos de casado. Ele fala que é uma convivência diária, não é? Então, assim, é um conhecimento, não a convivência. A convivência diária, óbvio, é um conhecimento diário, né? A cada dia você vai conhecendo, e aí chega nos 60, muitos 70, e eu já vi até 90, né? Por que não? E histórias muito lindas assim. Eu tenho grandes exemplos também, né? Começando e vendo assim, começando pelos amigos, começando pelo meu irmão, e enfim. A gente estava brincando aqui no chat enquanto você falava aqui, né? E eu ouvia.
Eu falei para ele, você foi falando das coincidências, e aí eu fiz uma brincadeira. Quem concorda que a história deles dá um filme, tipo aquele disse, né? Feitos um para o outro. Aí a dona Adna falou assim: a história destes dois amigos que tive a felicidade de ser madrinha merece sim um filme. Nasceram um para o outro. Minha filha, que mora em Santos, assistiu todo o casamento, chorou de emoção. Foi muito bonito mesmo. Depois que ele botou Geraldo Azevedo, aí foi que nós derrubou tudinho as lágrimas aí, foi complicado o negócio. Mas, Sérgio, a gente falou um pouquinho. É uma grande amiga, madrinha. Um grande abraço, viu, Adna? Ela é um grande dom assim para nossas vidas. Ela é de BH também? Ela é aí de BH também, da região? Ela tem uma história nacional, assim, né? Mas ela teve acho que, se eu não me engano, nasceu no Rio, teve uma experiência ali muito bonita também com a igreja no Rio de Janeiro, e agora ela veio para cá, para Belo Horizonte, hoje ela mora aqui. Gostamos de boas histórias. Você sabe que gostamos de boas histórias. O Felipe já lançou aqui, Adna no OHV. O Felipe já está pronto aí. Sérgio, a gente falou muito sobre vocação, e aí a gente passa para aquela outra parte que você já bem conhece, que você já viu aí tudo, que é a oração. Né? Eu sempre uso como metáfora, ou para fazer um paralelo, a música de Gilberto Gil, que é Se Eu Quiser Falar com Deus. Eu queria poder tocar aqui, mas eu não sei como botar, porque depois o ECAD bate aqui, e já bateu, aliás, na live com o Padre Valdir, meu amigo tocou lá, e aí eles pediram lá a Associação dos Músicos Brasileiros Cristãos, eu nem sabia que existia, e aí eu falei, não, deixa para lá, não preciso monetizar isso não, porque a minha intenção aqui não é ganhar dinheiro. Ô, Gabriel, eu quero confessar uma outra coisa aqui, que o meu sonho está sendo concretizado, sendo realizado aqui. O quê? Era eu participar, né, a gente participar aqui juntos, e você falar essa mesma piadinha, falar esse mesmo texto aí comigo também. Do ECAD, obrigado. Mas é verdade mesmo, cara, eu queria poder tocar, mas eu não sei, porque eu fiz até a abertura da Semana Mundo Unido e a gente botou as músicas e saiu, né, a licença. Eu não sei como é que faz isso, mas eu vou tentar depois aí com o pessoal. E a piada sempre vai ser feita. Obrigado eu me sinto honrado disso. A gente falando um pouco da oração, eu vou começar perguntando, eu ia fazer essa pergunta depois, mas graças a Deus o Felipe me lembrou. Sérgio, como surgiu o movimento dos focolares na tua vida? Sim, assim como o Felipe, você, Gabriel, e o Baboni, nós fazemos parte de um grupo que nós não somos chamado Genfeto, né? Então nós não... sim. Nós não nascemos, né? Nós não nascemos de família ali que já participava, que conhecia, né? No movimento, como é uma realidade muito presente em várias pessoas, né? Uhum. Mas nós não. Então, assim, eu tive a graça, e foi assim, eu agradeço muito a Deus, assim, por ter conhecido o movimento dos focolares, e foi naquele tempo do seminário, eu fazia terapia também, com um psicólogo, né, o Alex Valadares, até mando um abraço para ele aí, e também nesse sentido também, né, de me ajudar no discernimento, fazia essa experiência com ele. E aí, em dado momento, a gente estava lá nesse processo terapêutico, e ele me falou, olha, vai ter um evento que vai acontecer, e com os jovens e tal, e eu acho que vai ser muito legal, tem sua cara, acho que tem sua cara aí, acho que você vai gostar bastante. Vai, depois a gente conversa, só vai. E aí eu fui, que foi um evento, né, que foi feito, que chama Altos Papos, né,
E aí tava lá, né, Felipe, Cíntia, tem várias outras pessoas que eu tive esse primeiro acesso, né? E foi uma experiência inicial ali, né? E a partir disso surgiu um outro evento, eu fui, participei. Eu sou muito curioso, assim, né? E gosto de me empenhar em certas coisas. Então, eu fui conhecendo, fui me aprofundando. O pessoal foi muito receptivo, assim, comigo, me acolheu muito bem. E eu acho que o Felipe, né? Falou, olha, vai ter uma reunião no domingo, e aí eu fui entender também que era reunião de unidade, né? E aí já participei lá com eles, o André, o Yuri, o Tomás, e tudo eu participei, e aí estou aqui até hoje. Eu conheci, foi em 2017, mas como diz um focolarino falecido, assim, que me marcou muito, e ele estava numa reunião dessa de unidade, eu esqueci o nome dele agora. Eu acho que é Pedro, se eu não me engano é Pedro, né? E aí ele falou, né, que, olha, não existe isso não. Quem é do movimento começou hoje e começou há 100 anos, é do movimento, é gen e tá tudo certo, né? Então, eu trago isso comigo, assim, e foi assim que eu conheci. Essa ideia, né, de nos ver como irmão, ver a universidade como... É Pedro o nome do focolarino. O Felipe falou aqui para mim, é Pedro. Pedro, né? Pedro Arco. Então, assim, ele me fez muito bem, assim, né, e rezo por ele hoje. E assim, essa ideia, né, de fraternidade, de ver, né, de buscar concretizar ali o mundo como uma família, de ver a todos como uma família, isso já era presente comigo, de alguma forma. E aí fui entendendo, estou me aprofundando a cada dia mais. Uhum. O que te encantou nesse ideal? O que te fez brilhar os olhos assim? Então, é justamente isso, dessa ideia, dessa proposta de, ao mesmo tempo, ser uma ideia que busca viver de forma concreta a fraternidade, é algo que era pautado no Evangelho, né? E eu, como católico, eu já buscava viver dessa forma, né? Então, essa associação, porque outras propostas iguais, né, são possíveis, assim, mas, né, essa de forma específica, ligando a fraternidade e tendo uma relação, né, sendo possível concretizar a partir do Evangelho, o Evangelho já propõe isso, então, intensificar essa forma de viver foi algo que me chamou a atenção, assim, que aquece meu coração, assim, para buscar viver isso, né? Essa é a justificativa de eu estar aqui, basicamente também, e foi mais ou menos assim quando eu comecei também, e me questionei no primeiro retiro, poxa, será que é isso mesmo? Como é que eu faço? E vi um vídeo de Chiara falando a mesma coisa que o Pedro falou para você. Não interessa se você nasceu, se você começou ontem, basta que você tenha esse sentimento da fraternidade, né, da unidade. Aí eu vou te pedir para comentar essa frase aqui. Eu não nasci nesse movimento, mas meus filhos terão a graça de conhecer esse movimento desde o berço. Pois é. Assim, nossa, eu acho que é uma realidade, é uma graça mesmo, viu? Conhecer esse movimento e aprofundar nele e ter a graça mesmo de alguma forma, mostrar o movimento para os meus filhos aí, né? Então,
né? Eu não nasci, mas meus filhos certamente eles vão nascer nessa realidade. E como para você que teve dentro do seminário, para você que teve teve, né, no discernimento, acompanhou, então, assim, as pessoas, muitos cristãos, a gente criticam o nosso carisma, né, muitos católicos, no caso, pelo fato de, não dialogo com quem não gosta da minha mãe. Como é isso? Como você enxerga isso? Então, assim, não é nada novo, né? Não é algo que a gente está criando, é algo que a gente está buscando viver a proposta do Evangelho, né? João 17, 21 lá, né? O famoso João 17, 21, que todos sejam um, né? Então, né, para que eles creiam, né? Então, assim, essa proposta de ver a fraternidade, de dialogar, de amar a todos, né? Não tem, acho que não pode ter, não existe essa, eu amo a todos, mas menos esse. Eu amo até todos, mas qualquer oportunidade eu falo que aquela pessoa ali está errada e está tudo certo. Eu acho que talvez poderia ser mais interessante a gente ressaltar aquilo que nos une, né? Aquilo que nos congrega, né? Reforça a nossa fraternidade mesmo. Então, claro, né? Eu, você, enquanto católicos, nós temos os nossos entendimentos, a nossa convicção, as nossas doutrinas. Isso não vai se perder, né? Porém, nós somos convidados a amar a todos, a dialogar com todos, e nós somos irmãos de todos, né? Todos nós somos filhos de um pai. Isso aí. Sérgio, você falou da piadinha, e aí né, do ECAD, de fato eu não posso por aqui, mas ainda tem mais algumas piadinhas que você conhece bem para se fazer. Quanto a essa, eu vou te perguntar. Essa música do Gil fala muito do silêncio, né? Fala de desamarrar os nós, né, da gravata, isso a gente sabe fazer bem, até pelo ofício da profissão, mas fala um pouco da pessoa sair daquele mundo barulhento e, sabe, como se fosse algo secando, assim, só para estar ali, né, num casulo, num momento dela. Jesus, quando foi tomar as decisões, sempre se isolou e ficou em silêncio. Deus fala muito do silêncio, Deus fala do silêncio no Antigo Testamento também. E aí eu te pergunto, né, dentro dessa ótica, assim, o Sérgio tem algum momento, tem alguma rotina de oração diária? Como que funciona para você? Quando Gilberto Gil fala do silêncio, talvez a gente possa entender de fechar ali no quarto, algo mais silencioso, de forma externa ali, né? Mas também é importante, né, como algumas pessoas já falaram aqui, ao longo dessas temporadas, do silêncio interno, né? E é importante. O silêncio, ele nos ajuda, né, em todos os sentidos, assim. E também eu acredito, e aí entro na minha experiência, que o silêncio, ele me ajuda a estar comigo mesmo, né? Às vezes é um dilema isso, e a gente corre disso, assim, né? De estar conosco mesmo. E também foi algo presente no seminário, né? Às vezes eu ficava sozinho no seminário, naquela casa grande, era uma casa paroquial, né? E aí eu tinha
essa dificuldade, em certo sentido, né, de estar em silêncio, de estar comigo mesmo, e acredito que luto com isso, né, de estar bem comigo mesmo. Por exemplo, esses tempos a gente estava conversando sobre a possibilidade de viajar sozinho, né? Então, às vezes, ir ao cinema em tempos não pandêmicos, né? Ir ao cinema sozinho, sair sozinho. Então, para algumas pessoas ainda é uma dificuldade, né? Para a gente pode ser uma dificuldade, assim. Mas eu acho que a gente precisa lidar bem, precisa ajeitar um pouco essa coisa, assim, né? Saber lidar bem com a gente mesmo. E eu acho que isso é um pouco a oração que eu faço, assim. Buscar entender, né? Saber, olha, os meus sentimentos, as emoções, os apelos que saem de dentro de mim. Eu busco dar ouvido, né? A essas questões humanas. Mas sobre a minha prática de oração, uma que eu acho legal de destacar aqui também é que o meu trabalho, como eu sou advogado, né, eu montei um escritório aqui perto da minha casa, na Avenida Guarapari, no Santa Amélia, quem é de BH conhece. E aí, da minha casa até lá... Deve ter alguma saída para Vitória, Rio de Janeiro ou São Paulo, não tem? Aí perto? Brincadeira, isso é só piada, hein, gente? Eu gosto de BH, hein? E assim, aí, da minha casa até no escritório, são 10 minutos, assim, né? Eu vou a pé e tal. E o caminho, eu fico pensando, eu também aproveito para fazer uma oração também nesse percurso, né? Eu converso com Deus ali de forma muito simples, né? Converso com Deus, entrego para Ele algumas coisas e, né, uma conversa, um diálogo mesmo. E, como todo diálogo, né, eu busco falar, falo, mas também não é instantâneo, né? Às vezes, como o Papa Francisco falou recentemente, né? Às vezes a gente não escuta, não vê nenhum resultado da oração, e não escuta nada ali. Mas de forma muito, muito calma, muito tranquila, as coisas vão acontecendo, né? Eu lembro que no início da minha carreira como advogado, eu nesse percurso aí, eu entregava, né? E pedia, assim, para as coisas acontecerem, eu, como jovem, sem experiência na advocacia, começando um escritório novo, essa carreira, assim, eu ficava com grande receio. Mas eu entregava tudo para Deus e as coisas têm acontecido, assim, profissionalmente, né? Aquilo que eu falava com Deus, as minhas inquietações, os meus medos, e a providência vai acontecendo, é concreta. Eu consigo experimentar isso. Então, faço isso ao longo do meu dia. Penso assim em Deus, vou dialogando ali ao longo do meu dia, ao longo da minha rotina aqui, faço esse percurso, esse processo, assim. Tem uma frase, né, que fala, né, que Deus está escondido entre as panelas ali, né? Então, né, quando eu vou lavar alguma vasilha, né, na cozinha ali, e eu também faço tento fazer, né, buscar esse contato, essa experiência, assim, com Deus também, né? E de forma no ordinário. Eu acho que o que me marca bastante é isso, né? De tentar viver a oração, viver a minha vocação no ordinário. Claro, e assim, ninguém está esperando isso também, né? Todo mundo sabe que não é assim, não sou a pessoa... tenho as minhas dificuldades, os desafios, mas estou tentando. Ô Sérgio, Márcia Clara Pires mandou um beijo. Você, por acaso, sabe quem era essa pessoa? Sei. É o dia
no dia 11 de fevereiro de 93, ela estava dando à luz dessa pessoa que vos fala aqui. Ah, caraca! Aí, que isso, eu sei, eu já andei sondando para perguntar quem era, né? Para não pagar o mico aqui de botar o comentário. E assim, e minha mãe, eu acho que ela me ajuda nisso também, né? Ela, nossa, eu aprendo muito com ela, e de forma no ordinário, né? E no ordinário simples. Ela não faz ali algo grandioso. No ordinário dela, ela me ensina bastante, ela me ensina muito a amar melhor, a caminhar de uma forma mais simples. Ela é eu costumo pensar assim, que ela é a melhor mãe do mundo. Ah, não, que isso, cara. Que fofo isso. Esse cara quer fazer a gente chorar aqui, Felipe, pelo amor de Deus. Tá? Felipe disse que você está dando respostas muito chiques. Beijo, mãe. Um beijão aí para a dona Márcia também. Sérgio, a gente falou um pouco, né, da prática de oração que você faz, por exemplo, na sua caminhada até o escritório. Eu não sei, você chegou a ver que eu lembro que você até mandou um comentário, a live que eu fiz com o Frei Rodrigo, que era um franciscano, e eu não sei se você estava na hora, eu pergunto para ele fala muito da oração contemplativa, né? É mais ou menos isso que você faz durante o dia também? De ficar olhando a paisagem, o sol, assim, parar e meditar? Então, é algo que me chama muito a atenção, né? Como assim, como existem vários tipos de oração ali, mas uma que me chama a atenção, e claro, né, a gente dá atenção a todas, assim, né? Mas uma que me chama muita atenção é nesse sentido mesmo. Por exemplo, eu fiquei sabendo de uma experiência uma vez que uma pessoa que estava numa estação de trem, e aí o trem estava demorando ali e tal, não passava, e aí passou um tempo, veio aquele trenzão lá, né, como a gente aqui em Minas fala. É trem, né, que você chama aí, né? É trem também, né? Aquele trem estava vindo lá. E aí a pessoa fez esse movimento contemplativo, assim, né? E aí ela fez essa oração de que, pensando e meditando e contemplando, que aquele trem que vinha era também como Cristo, né? Que vem ao nosso encontro, que por vezes a gente tem a sensação que demora, mas vem, ele chega perto, algo nesse sentido, né? E também eu, assim, na medida da minha limitação, eu faço um pouco dessa experiência. E também são dois momentos de forma especial, assim, que eu gosto. Uma é com o crucificado, né? Nossa, quando a gente... Eu paro, né, para ter um momento ali, e às vezes vou imaginando, também é algo que Deus me conduz nesse sentido. E também com o Pai Nosso, com a oração do Pai Nosso, né? Além de rezar a oração, eu fico tentando entender e tentando me aprofundar em cada palavra. E também um pouco parecido com São Francisco, que eu gosto muito da história, e até lembrei aqui do Derek, né? Ele falou que ele gosta bastante daquele livro O Irmão de Assis, e também eu já li e fala também, né, que São Francisco ele entrou numa capela, numa igreja ali para rezar, e aí alguém falou, mas o que você estava rezando? Eu estava rezando o Pai Nosso, estava meditando ali o Pai Nosso. Mas você ficou quase o dia todo meditando o Pai Nosso? Como assim? Aí ele fala, né, olha, e eu não saí da primeira palavra, do Pai, né? E ele estava meditando essa filiação, esse Pai, né? Então, eu acho isso, essa experiência de oração também muito bonita. Ô Sérgio, Dona Maria
Rosa Silva Cândido também mandou um oi aí. Vamos ressaltar que ela mandou um oi para você. Tinha mandado um beijo antes, eu acho que subiu ali o comentário dela, sumiu. E aí eu estou compartilhando agora aqui, porque também estou sendo chamado no celular, ganhando feedbacks. As pessoas estão aqui. Como é que fala agora? Agora me faltou a palavra. Agora me faltou a palavra. Mas, enfim, contentes e com essas suas reflexões profundas. Agora a gente já, falando um pouco aqui, qual, assim, a Amanda, você apresentou o ideal para a Amanda, assim, qual foi foi você que apresentou, não foi? Você tinha me dito isso. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Sim. Qual foi a reação dela, assim, quando você apresentou? Então, ela... fiz o convite para ela algumas vezes, e ela gosta da ideia, né? Da ideia desse ideal, né? De tudo aquilo que o movimento propõe, né? E o nosso próximo passo, assim, que nós estamos dando aí, né? É a transição, né? Do que a gente chama, né, do movimento GEM para famílias novas. Né? Agora eu, enquanto casado, e também ela se sente esse desejo, né, de participar, de aprofundar, de viver, de buscar viver ali a nossa vocação a partir das propostas e desse ideal mesmo. Então, ela seria a melhor pessoa para responder essa pergunta, né? Mas eu acredito que ela gosta bastante e de certa forma ajuda ela também, né, na vida dela. Também, por exemplo, ela participa, né, já tem uma proximidade, uma aproximação com a psicologia e comunhão, né, que faz parte ali também, né, de uma vertente do movimento. Então, ajuda também ela não só para a vida dela, mas também para o campo profissional, assim como eu também, né? Ela acabou de falar aqui, ó, animada para participar. Opa, peraí que eu cliquei no errado. Animada para participar do Famílias Novas. Ô, Sérgio, qual time você torce mesmo? Eu sou Atlético. E a Amanda? Atlético também. Pelo menos deu certo aí. Dá-lhe Galo, campeão mineiro. Sérgio, indo Se agora... ela falar diferente, ela está errada. Ela tá falando mentira. Saberemos. Sérgio, um amigo perguntou, já indo para a parte do humor, e aí a gente entra com isso que eu achei engraçado. Doutor Sérgio, o que tem a ver o escritório e o Superman? Olha, talvez seja por causa que é uma aventura, né? Essa carreira jurídica é uma aventura. Mas acho que não. É porque a minha logo, meu cartão profissional, né? Tem até aqui, quer ver? Sérgio Pires, e isso aqui lembra um pouco, né? Lembra um pouco Superman, misturado com o Banco do Brasil, misturado verdade, com sei lá o quê. Não lembrava do Banco do Brasil, não. Mas faz é o que a gente tem para hoje, viu? Então tá aí e é isso. Foi você que fez ou você mandou fazer o design? Eu tive a ideia no site aqui e aí pedi para uma pessoa montar e planejar tudo certinho. Nossa, show. Sérgio, a gente falando um pouco do humor, existem vários exemplos. Hoje eu estava na live do Terço, eu faço uma live no Terço do TikTok, e amanhã até eu farei 2 lives no TikTok, fui convidado para rezar o Terço 9 horas com uma amiga que eu conheci por causa disso, dessas caminhadas, né, que eu resolvi fazer o TikTok, depois veio
o podcast, amanhã a gente vai, e ela tem uma foto, né? O Padre Léo atrás, assim, no altarzinho que ela fez lá. Ela é, aliás, vizinha à primeira comunidade, cidade que surgiu, a primeira comunidade lá do Padre Léo, da Casa de Betânia. E, enfim, o Padre Léo foi um dos que inspirou a eu botar o humor, né, no nome disso aqui. Por quê? Porque, enfim, não tem quem não se, com perdão do termo, se rachasse de rir, né, em uma das suas homilias ou pregações. Assim é com São João XXIII, que é conhecido como o Papa mais engraçado da história, apelidado aí extraoficialmente de São João Extramuros, né, que gostava de dar suas escapadas. Um exemplo disso foi quando foi visitar um colega sacerdote que já estava, né, perto do final da vida, e bate lá, e a mulher vê que é o Papa, ela é Santo Padre, eu sou a superiora do Espírito Santo, e ele fica assustado para dar uma tirada e diz, nossa, eu sou só vigário de Cristo. E a outra é quando ele está andando no trono, né? Acho que você já me ouviu falar, e as mulheres gritam, nossa, como é gordo e feio. Aí ele disse, eu não fui eleito no concurso de beleza. E aí, Sérgio, o pessoal dizendo que tu é cruzeirense aqui, ó, não vou falar quem foi, porque senão não posso arrumar treta familiar aí, não. Mas, enfim, tem essa, né? Tem os exemplos do Padre Léo, a história do papel higiênico, a história várias pregações, tem o Padre Christian, né? Para a galera que é protestante, eu falei isso para o Tiago, que você viu bem na live do primeiro episódio dessa temporada, dele falou do pastor Cláudio Duarte. E aí eu te pergunto, Sérgio, você é um cara tímido assim, mas, sabe, a gente olha e diz, nossa, o cara religioso, um cara que já foi de seminário, é um cara sério, ele não ri. Né? Como as pessoas olham para a gente que trabalha na igreja e pensam que a gente leva a vida assim, né? Sem sorriso. Quer dizer, que você não bebe, que você não sai, não compartilha com os amigos de uma alegria. Né? Então, eu te pergunto, dentro de que, por exemplo, o Papa disse que a identidade do cristão é a alegria, e Chiara disse que a identidade do gen é sempre o sorriso, é a alegria. O Felipe me corrige aí também, se eu tiver... Só para falar a frase mais adequada, eu te pergunto, e o humor, Sérgio, dentro disso tudo? Ô, Gabriel, só falando dessa questão do Atlético e Cruzeiro, assim, essa questão, eu sou muito camaleão, sabe? É onde eu tô, eu falo, se eu tô no meio que é cruzeirense, eu falo que eu sou cruzeirense. Então, como eu sei que você é do Botafogo aí, ó, no Rio, né? Preto e branco. Então... Obrigado, dona Márcia, por senhora ter revelado a identidade dele aí. Agora vai falar quem foi. Mas eu também não estou muito ligado assim. O Felipe falou, ó, a marca do gen é sempre o sorriso no rosto. Obrigado, Felipe. E o João Vitor, que já estou sabendo que foi seu padrinho de casamento, mandou um abraço também aí, o doutor Sérgio Diópolis. Pois é. Um abraço, João. A gente está sendo patrocinado pelo mesmo, é a mesma armação, tá? Pois é. Ótica Serra Lima. É isso aí. Isso aí. Mas então, você não sabe e você vai ficar muito feliz com essa notícia. Não sei, né? Mas você não falou. Que hoje é dia de São Felipe Neri. Eu ia falar isso no final. Eu descobri isso, não me toquei, e eu fui rezar o terço hoje. Eu sempre procuro o santo do dia, e aí vi no Vatican News, hoje é dia de São Felipe Neri, padroeiro dos comediantes. Sim, é o santo da alegria, né, que também que é chamado. Olha, eu acho que uma questão assim até genética, minha família, né, minha mãe, meu pai, meu irmão, nós temos um pouco essa veia também cômica, assim, a gente faz umas gracinhas, meio sem graça, mas a gente gosta dessa coisa assim também, sabe? E também com a família da Amanda também, a gente, né, gosta de estar bem-humorado, faz suas gracinhas também. E também, acho que, não sei,
pelas experiências que eu tive, assim, e também na escola, eu era aquela pessoa do fundo da sala, assim, né, da sala de aula, fazia as Eu era o cara do bagunças. fundão? Era, nossa, assim, acho que Parece não, cara. precisava de um outro momento desse aqui para a gente conversar mais sobre isso, mas era o cara do Terá, fundão, terá. fazia muita gracinha e tal. Então, eu tenho essa coisa assim, né? Mas eu também vejo a importância do humor, né? Da alegria, da gente saber levar a vida de forma leve, de forma otimista também, né? Então, acho que isso, pensando aí na Amanda como psicóloga, né? Acho que isso faz muito bem para nossa, né? Para nossa mente, para o nosso espírito. Isso nos ajuda bastante. Fiquei sabendo que Sérgio era o terror no Tiradentes. Dizem aí mesmo. Não, terror era um amigo meu. Eu era pior do que isso aí. Viu? Ei, coisa boa, essas coisas a Terrível. gente vai se revelando aqui. Sérgio, então, assim, né, tem alguém assim, já viu alguma pregação bem-humorada, alguma coisa que você possa citar para a gente assim? Então, eu acho que o Papa Francisco ele é uma pessoa muito bem-humorada, né? Ele e no pontificado, imagina uma coisa assim, visto por algumas pessoas, né? O alto escalão, né? Uma coisa muito séria. Ele veio e trouxe essa mudança também da forma de levar as coisas, né? Então as brincadeiras, agora mesmo, né? Foi Hoje, hoje que foi. ele falou, né? Olha, alguém falou, reze pelos brasileiros. E aí ele falou, olha, não, o Brasil não tem salvação, é muita cachaça e pouco oração. É verdade. Só um minutinho. É minha avó. Ô, vó, só um minutinho que eu estou aqui numa reunião aqui, a senhora quer alguma coisa? Ao vivo é assim mesmo, Não, eu gente. estou bem, graças a Deus, estou bem. Tá bom, eu estou ao vivo no YouTube, a senhora também está ao vivo, eu botei no Viva Voz, viu? Um abraço, vô. Ó, o pessoal está mandando um abraço para a senhora. Não precisa ligar, não. Ó, um abraço. Quem? Meu amigo está mandando um abraço para a senhora. Mande um Um abraço para o abraço, pessoal aí. vô. Outro para vocês, todo mundo aí. Obrigado, O obrigado. pessoal da igreja. Um beijo. Tchau, fica com Deus. É porque eu estou sozinho aqui em casa, né? Ela liga preocupada. Sérgio, Mas que coisa boa. que ela ligou, desculpa, eu interrompi tua linha de raciocínio. Não, mas era isso mesmo. E assim, então, ou seja, o Papa Francisco é uma pessoa assim que acho que tem, né, esse humor e que é algo importante, é algo que eu também gosto assim de piadas e tal. Mas eu acho que mais do que isso, né, eu acho que é um estilo de vida, é um estilo de ver a vida, assim, sabe? De uma forma mais leve, mais humorada. Mais do que fazer gracinha, mais do que... Tá? É uma forma de ver o mundo, né? Uma forma mais... Deixa eu te perguntar. Desculpa, acho que já te interrompi assim. Você falou que teus filhos vão provar desse ideal, né? Como o Felipe me lembrou mais cedo, ele até me mandou uma mensagem aqui, me corrigiu também a frase. Os teus filhos também vão provar, vão vestir o preto e branco ou vão vestir o azul? Com certeza o preto e branco. Ou o azul também, pode ser. Ou o verde. Verde, o preto e verde. Preto e verde. Mas olha, Gabriel, eu queria também falar também sobre essa camisa que eu tô vestindo. Eu ia te perguntar sobre isso, por favor. Não sei se dá para ver, né? Se tá contrário. Contra o assédio moral. Isso. Então, assim, eu como advogado, eu sou advogado aqui em Belo Horizonte, né? Tô iniciando a carreira, tô com grande entusiasmo para fazer as coisas acontecerem, né? E recentemente eu
fui nomeado, né? Estou participando da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhista. Essa parte eu ia deixar para o final, mas eu ia perguntar para você. Eu estou antecipando, então. Não, claro, pode falar, pode falar. Mas, assim, para falar que, e aí, uma comissão, né, da OAB Minas Gerais, e que nesse mês de maio, né, 1º de maio, Dia do Trabalhador ali, e então, essa comissão de direitos sociais e trabalhista, direitos sociais e trabalhistas, trouxe essa campanha para falar um pouco da realidade dessa situação do assédio moral, né? O assédio moral é aquele fenômeno, aquela atitude, né, de forma reiterada, repetida, causando ali, provocando, né, uma atitude vexatória, de humilhação contra o trabalhador, né? Então, isso é uma campanha que também eu estou vestindo a camisa agora e acho que é importante a gente aprofundar e pensar nessa realidade, né? Que infelizmente, do tempo para cá, tem sido campeã, né, de temas na Justiça do Trabalho, né? Então, assim, isso é uma realidade, infelizmente, né, que precisa ser observada, que o trabalhador, o trabalhador precisa de um ambiente saudável, sadio, digno ali para se trabalhar, né? Então, ninguém aqui é contra a empresa e tal, mas existe essa boa relação entre a livre iniciativa e a dignidade do trabalhador, da trabalhadora ali. Sim. Então, era só para ressaltar. Não, que isso, obrigado. Inclusive, eu tinha visto um vídeo, a gente até tinha conversado sobre isso, eu falei para você que eu estava me aprofundando sobre o assunto, aí eu não me lembrei de trazer o vídeo. Mas, Sérgio, você sabe que existe um quadro aqui nesse podcast que jamais foi visto na televisão brasileira. Inclusive, a gente está sendo visto na televisão por uma pessoa aí, né? Jamais foi visto na televisão brasileira. E foi copiado, né? Ele foi copiado. Eu vou dar só a vinheta, porque a gente é pobre, não tem como passar, então só sai o som. Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente. Se encaixa perfeitamente. Degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. Olha aí, e ela está do outro lado da parede, está ouvindo tudo que a gente está falando dela aqui, quer dizer... Olha só, gente. E ele que é o nosso patrocinador, quem tiver aí, sabe que para o ano que vem a gente vai montar o nosso hospital, né? Vai ter lá o jurídico, vai ter lá tudo. Está aí com a gente, ele que foi um dos padrinhos desse projeto maluco que eu inventei aqui. Então, seja bem-vindo, senhor doutor Felipe, e a senhora, né? A gente tem que dar as boas-vindas, a senhorita Sérgio também, e senhorita Sérgio, óbvio, Dona Amanda agora, Dona Amanda Madeira, seja bem-vinda também. Obrigada. Muito obrigado, e é um prazer lhe conhecer pessoalmente não, né? Porque a gente não está aqui de frente, infelizmente, mas é um prazer lhe conhecer. E diga-se de passagem também que existe uma pessoa assim, muito, eu não conheço, não conversei ainda, mas está reforçando essa ideia de que o direito vai dominar o mundo, viu? Você, Gabriel, eu, a Natália... É verdade, é verdade. O Murilo também, né, que participou aqui com você. Quem que você falou? Murilo. Ah, o Murilo, sim, Murilão. Eu não queria falar isso para não deixar a pessoa, até porque ele faz parte do corpo, né? Criador, digamos assim, o coitado ia ficar com vergonha, mas, enfim, né? Estamos na Bíblia, apesar de, né, os doutores da lei, né? Tinha aqueles negócios, enfim, não quero fazer essas comparações, mas ele é um cara, gente boa, e eu trouxe vocês aqui porque eu vou começar pelo Felipe. Felipe,
que você tem a dizer sobre esse rapaz aí de 3,5 metros aí? Porque toda vez que eu falo a altura dele é 1,90 m, a primeira vez que eu soube. Era 1,70 m, aí depois 1,90 m, agora já está em 3,5 metros. Mas é porque a honra vai crescendo com a pessoa. Pois é. Felipe, olha quem apareceu aqui. Gente. Ô, Natália, essa tela ficar aqui completa. Natália, você dá uma olhada para trás aí, que a Amanda deu umas dicas para você aí, tá? Você dá uma olhada para trás. Nossa, olha, queria deixar aqui uma declaração para a Natália não ficar preocupada, porque o Sérgio e a Amanda dificultaram a vida dos casais, mas a gente continua tentando. Subiram a régua. A gente continua tentando, viu? Mas me diga aí, e o Sérgio, Felipe? O que você tem para dizer para ele? Eu queria só lembrar assim, que o Sérgio começou bem, falando que prestou vestibular para medicina e me termina com essa frase aí de que os advogados vão dominar o mundo. Tá difícil, tá difícil. Mas o Sérgio é essa figura sensacional que a gente vê contando essas histórias todas aí, que ora é atleticano, ora é cruzeirense, mas isso não tem problema. Mas que, assim, primeiro, uma super alegria estar nesse momento final aqui com vocês. Essa história maravilhosa que dá filme fim, e ele é um cara super disponível, que tem toda essa trajetória, um conhecimento gigante, assim, e está sempre buscando mais, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista ainda de profissional, se é que a gente pode separar isso de alguma forma, né? Então, assim, é um orgulho ter conhecido ele, é um orgulho, né, tê-lo como amigo. A Amanda também, lógico, mas pensando nele, que é nosso entrevistado aqui hoje, é uma super alegria, assim, e eu tive algumas experiências com o Sérgio, assim, da gente, eu visitando um grupo de crisma, que ele dava crisma quando foi catequista, de visitar a família dele e tudo. Então, assim, são momentos especialíssimos, muito bacanas, e que é uma figura que eu quero levar para o resto da vida, assim. Espero que a gente ainda esteja bastante juntos em todo o tempo. Eu vou fazer vou revelar uma coisa rapidinho aqui, né, de que Natália, que está aí na plateia, né, quando o Sérgio viu a primeira foto que tinha eu e a Natália postados, ele foi o primeiro a me mandar uma mensagem, ele, olha, que legal, tô feliz e que vai dar tudo certo, depois a gente conversa mais. Eu já sabia. Então, assim, é da gente poder participar da vida um do outro que traz mesmo essa ideia dessa grande família que estamos, né? Para a Amanda, que não entendeu o que eu disse, eu já sabia, é porque a gente rola umas intuições aí no grupo, né? E aí eu falei comecei a olhar a movimentação, e, enfim, acabou resultando naquilo. Eu ainda não adivinhei os números da Mega Sena, mas deve ser para outras coisas. Amanda, esse rapaz de cima que divide o sono com você, né, desde... Qual foi o dia? Agosto, desde né? outubro. Nossa, não tem nada a ver com agosto, né? A gente está tão desde perdido. 3 de outubro de 2020. Desde esse... Fala, meu filho. Você colocou muito bem isso aí, né? De dividir o sono. Porque, nossa, eu não sei se vocês já viram aquele meme, né? Aquela coisinha assim do TikTok. Que a pessoa, a esposa, né? Tá dormindo assim de um lado, e aí o esposo tá com o braço... Tá abraçando ela, né? Abraçando ela. Aí o esposo, em um dado momento, ele vai, para e vira para lá, e vira para o outro lado. A esposa olha assim e pula do outro lado para ser abraçada. Nossa, essa é a Amanda. Para quem não viu, o Sérgio Pires sempre compartilha este mesmo meme. Olha só, você falou que ele estava na reunião de Focolare. Manda o link para ele, por favor, e pede para ele entrar. Espera aí, ele tá aqui. Chegar. Ele está aqui. Pede para ele entrar, por favor, porque eu preciso que ele eu queria que ele estivesse aqui. Amanda, o que você diz deste rapaz? Você deve ter na sua ascendência, você deve ser parente de Jó. Grande personagem paciente, porque você teve que esperar anos para que o 3 de outubro acontecesse e aconteceu. Diga para a gente aí o que você tem a dizer sobre Sérgio Pires.
ou Sérgio Augusto Pires? Ou só Sérgio Augusto, ou só Sérgio? Sérgio Augusto Oficial. É o nome maior do mundo. Sérgio. Então, Não Sérgio... Só um parênteses, não bota Júnior, não, porque vai ficar ruim para crianças aprender a escrever, né? Não, não é nome grande desse jeito, não. Então, Sérgio é uma pessoa maravilhosa, assim, né? O amor da minha vida, é meu grande companheiro, e que delícia acompanhar esse encontro aqui de hoje e de fazer memória, assim, né? De um pouco da nossa história. Ontem, quando ele encontrou esse caderninho e a gente leu juntos sobre o que eu escrevi quando ele entrou no seminário, eu fiquei surpresa, assim, que eu nem me recordava disso. E como é bom ver, né? Quanto Deus realizou na nossa vida, desde aquela época, assim. Então, Sérgio é o meu companheiro, assim, uma pessoa que eu admiro muito, que traz à tona, traz de mim, assim, o melhor que eu tenho, esse desejo dele de viver a unidade com os de fora, com os de dentro, de buscar sempre o diálogo, assim, algo que me ensina bastante, que me provoca, né, que me tira, assim, da minha zona de conforto, e que eu tenho aprendido muito e admiro isso nele, né? Então, Ai, gente, aí... eu tenho muita alegria, assim, de tê-lo como meu esposo, e fico feliz de saber que meus filhos terão um pai tão maravilhoso quanto Ô, louco, bicho. Se eu soubesse imitar o Faustão agora, eu ia mandar essa aí. Então, você teve a paciência. A gente vai fazer umas perguntinhas, eu vou pedir para a produção me lembrar se eu esquecer. O que o Sérgio, que estava ali na indecisão da vocação, o Sérgio foi para um ponto de Belo Horizonte, já sabe o roteiro, né, Sérgio? Como é que é? Está lá sentado na mesinha, né, e eu vejo que ele acompanha mesmo. Aliás, eu vou abrir aqui, porque o grande psicólogo e pensador, filósofo cearense está aqui com a gente. Então, eu queria que ele mandasse um recado para esse rapaz. Meu querido Alan Correia, seja bem-vindo. Finalmente eu consegui trazer ele aqui. O homem é difícil. E aí, Alan, o que você tem a dizer sobre o nosso amigo aí? Isso é difícil de falar assim em poucas palavras, não é? Nada, que isso. Obrigado pela presença. Me pega de surpresa e eu tenho que me virar. Mas jogou a bomba no seu corpo. Aqui quase uns vira nos 30. Ô, louco, bicho. Foi outro quadro que a gente vai lançar aí também. Mas assim, eu acho que é mais fácil, né? Como eu estava já sabendo ali da proposta, eu falar também um pouco do Alan, né? É verdade. Assim, vamos lá. Vai me salvar, Felipe. Ficou bom. E assim, claro, né? Eu sou muito recente no movimento e o contato ali com todos do movimento é muito recente também. Mas o pouco que eu conheço e a experiência que eu já tive com o Alan também me ajudam bastante a viver, assim. Eu também tenho grande admiração por ele, por você, Alan, e que, assim, a ponto de, numa reunião de unidade, como aconteceu domingo agora, eu me lembrar dele, do Alan, né, assim, que falasse, olha, porque o Alan, ele, né, nas falas, assim, eu acho muito bacana isso, e eu acho que é uma inspiração mesmo ali de Deus ali, né, que são muito bem colocadas, às vezes uma pontuação, uma colocação, uma forma de enxergar a situação ali, a partir da vivência, da espiritualidade e da profissão, que é diferente, que nos ajuda muito, né? E a ponto de, na reunião de unidade, a gente estava conversando sobre certo assunto, e aí eu estava pensando, quando alguém estava falando, o que o Alan
ele falaria aqui numa situação dessa? O que ele colocaria, talvez, e tal? Alan, E aí, que uma situação. virou meu assistente por adoção, né? Eu estava passando, eu sempre brinco que eu estava caminhando e senti do outro lado do muro o cheirinho do café e do pão de queijo, né? E aí me chamaram para entrar e eu pulei o muro e hoje a gente está aí aliás, no Brasil todo, né? Vocês já estão para lá de 10 horas, eu ainda estou 8h30 aqui, que eu vim ao Acre tomar vacina. As pessoas que vão chamando, as pessoas do Rio de Janeiro, as pessoas que vêm aos altos papos, né? É complicado essas pessoas. É verdade. Mas, Alan, muito obrigado por você ter entrado. Não, tem que dar um tempo para eu chegar, né? Eu mal cheguei. Antes de você falar, eu vou perguntar aos dois, porque a gente sempre faz o esqueminha de perguntas aqui. Sérgio, o que vocês acham, e aí o Sérgio, talvez o ponto mais legal que ele tocou foi esse discernimento dele, né, que ele estava ali no seminário, ele entrou e a Amanda ficou, também teve o discernimento do direito ali. Isso foi por volta dos 20 anos, Sérgio? Acho que você já me falou isso, 19, 20 anos, não foi? Amanda é menor de data. 21, 22 anos. 21, 22 anos. O Sérgio hoje tem 28, né, Sérgio? Caraca, é da idade da minha irmã, cara. Sérgio, o que você e Felipe acham que o Sérgio diria para aquele Sérgio? Qual o conselho que ele daria? Depois eu vou perguntar isso para ele, obviamente, mas qual a opinião que vocês têm sobre isso? Eu acho também que o Sérgio, quando tinha 21 anos, em um certo sentido, é o mesmo Sérgio de hoje, porém com algumas experiências, algumas vivências assim a mais, mas e aí que torna diferente, né? Pode falar. Mas o que eu falaria... Não, peraí, não era para tu falar, é para elas falarem, para ver se tem uma compatibilidade aqui. Ah, tá, pronto. Por favor, Amanda. Primeiro, Amanda. Eu acho que ele falaria assim, Sérgio, fica tranquilo, né? Só confia em Deus, assim. Se abra esse discernimento que vai ser frutuoso, né? Mas confia. Felipe. Olha, eu estava aqui pensando na resposta, mas eu iria no mesmo caminho que a Amanda. Não posso nem discordar, ela que casou com ele, né? Mas eu acho que ele partiria do sentido de que, olha, mantenha a fé, segue o caminho, que vai dar tudo certo. Alan, você tem alguma opinião a dar? Olha, eu tenho como princípio que todo mundo tem a capacidade de descobrir a sua estrada. Basta ter boa vontade, né? Aí, respondendo à sua primeira pergunta também, né? O Sérgio, quando eu o conheci, me lembrou aquela passagem do Evangelho que fala de Natanael, né? Jesus encontrou Natanael e disse: eis um verdadeiro judeu, alguém que leva a vida a sério. É o que me fez lembrar quando eu conheci o Sérgio, né? Assim, um interesse em levar a vida com responsabilidade. Essa semana teve uma entrevista muito bonita que eu assisti da Elizabeth Lucas, que é a primeira discípula do Viktor Frankl. Então, ela conta coisas da vida do Frankl que não estão nos livros, né? Mas a coisa que mais me tocou foi falar da responsabilidade pela própria vida. E você que trata aqui direto de vocação, né? Está sempre interessado pelo tema. Uhum. Então, o Frankl, ele tinha esse lema, ele disse: cada um é responsável pela sua vida, né? Inclusive, quando perguntavam se ele não ficou com ódio das pessoas que mataram a sua família no campo de concentração, né, durante a guerra, ele disse: não, o ódio faria mal para mim, não para as pessoas que fizeram esse mal. Mas elas são responsáveis pelo que fizeram com as suas vidas e com a vida de tanta gente. Uhum. Essa responsabilidade, cada um arca com a sua, né? Com as consequências das suas escolhas daquilo. Pode parecer pesado, mas é encantador, né? Uhum. Tira da gente essa linha de vítima,
Quer dizer, no fundo, o Sérgio e a Amanda estão construindo aí, estão colhendo o que plantaram, né? O investimento que fizeram em levar a vida com seriedade, com respeito, né? Um ao outro. Isso é bonito demais. Sérgio, o que você diria para esse Sérgio que estava aí pensando ainda no que ia ser? Eu acho que eu diria para buscar o essencial, né? Aquilo que não passa, assim, né? De manter essa busca no essencial. Uhum. E deixa eu perguntar. Posso dizer que eu e a Amanda acertamos, né? Ponto para os meninos, né? E para as meninas também. Amanda e Felipe, o Sérgio tem algum santo de devoção que vocês saibam? Tem. Ele falou de um, né? Uhum. São Francisco. Tem o palpite dessa vez. Mas é esse, então. E, Felipe, você acha que você sabe de algum, assim, alguma coisa que ele tenha conversado com você? Sobre algum outro santo de devoção? Ele já conversou, os meus santos de devoção são esses? Ou eu tenho uma devoção só por esse? Por exemplo, aqui dá para ver, né, que aqui eu estou no quarto da minha mãe, e que ela é devota de Nossa Senhora Aparecida, né? Aqui vocês veem 2 imagens, então já dá para ver aqui. No caso, o Sérgio, tem mais de uma devoção, você sabe, ou é São Francisco de Assis que você arriscaria também? Eu arriscaria só o São Francisco de Assis. Se tiver outro, eu vou descobrir agora. Sérgio, você está nesse mesmo bar, o Sérgio jovem saiu e o seu santo de devoção sentou na sua frente. Quem é o seu santo de devoção que sentaria na sua frente e qual pergunta você faria a ele? Nossa, qual pergunta também. Olha, acho que São Francisco é um santo de devoção. Chiara Lute também é uma pessoa que eu admiro. Mas mais do que isso também, mais do que os santos canonizados, né? Eu acho que tantas pessoas, e aqui eu quero recordar do meu padrinho. A gente viu aí minha madrinha, né? Já deve estar dormindo pelo passar das horas, mas meu padrinho, né? O esposo dela, falecido hoje, ele é meu padrinho, e assim, eu vejo, pela experiência que eu tive, eu acredito na sua santidade, só que a igreja ali, aquele grupo da canonização só não descobriu ele, né? Mas assim, pelos gestos concretos do dia a dia, né? De forma muito simples, mas muito humana e muito santa, por isso, né? E aí eu até recordo aqui também daquela exortação do Papa Francisco, né? Aquele documento. Sérgio, ela não dormiu ainda não, ela mandou um recado aqui, tá? Só para. Madrinha, ela tá aí, né? Mas assim, e aí aquela exortação, alegrai-vos e exultai, que o Papa Francisco fala, né? Da santidade no cotidiano, no ordinário. Né? Então, por exemplo, o meu padrinho, ele né, educou, ele criou quatro mulheres, 4 filhas, foi um bom marido, um bom esposo, fiel, temente a Deus, e em vários momentos ali, ele demonstrava uma santidade, né? Então, se eu pudesse, eu perguntaria para ele, eu gostaria de conversar com ele, né? O que você perguntaria para ele? Eu acho que eu perguntaria alguma sugestão, alguma dica para poder viver bem o casamento, no meu matrimônio, né? O que ele poderia fazer, o que eu poderia fazer, o que eu poderia
melhorar, alguma coisa nesse sentido, para me ajudar no casamento. Felipe, se de acordo com o nosso roteiro, falta alguma pergunta? Opa, não, acho que a gente concluiu todo o percurso. Eu vou só então te fazer mais uma, Sérgio. Existe alguém que te inspire hoje em dia? Alguém que te faça ver assim, nossa, essa pessoa... Você falou do seu padrinho, que você teve uma convivência com ele, você falou muito da sua madrinha, sua mãe também. Enfim, existe alguém que te inspire? Em cada área aqui da vida, cada aspecto assim da vida, eu poderia citar alguns, né? Porque eu acho que isso me incentiva, me motiva a viver bem, né? Então, no campo profissional, algumas pessoas, no campo pessoal, na espiritualidade, na forma de viver a vida enquanto jovem, na forma de viver o casamento, vários aspectos, né? Mas uma pessoa duas pessoas, né? Acho que mais clichê do que isso não existe, mas... Eu já até imagino. Mas assim, o que eu gostaria de pontuar aqui é minha mãe, meu pai e, de quebra, também a Amanda, né? Mas assim, acho que para falar também da minha mãe e do meu pai, né? Eles também, de forma muito simples, com os desafios que são próprios, com a possibilidade que foi possível ali, eles me inspiram muito, né? Eles são grandes exemplos, assim, né? Eu consigo tirar muitas coisas boas, muitos ensinamentos bonitos através da vida deles, através da experiência que eles tiveram, através da vida mesmo deles, assim. Então, essas duas pessoas me inspiram bastante. E a Amanda também, né? Essa mulher de fé, mulher que com um carisma, isso sempre me chamou a atenção, né? Esse carisma de ter bons relacionamentos em sua volta, né? E, assim, a questão da docilidade dela, né? Com as coisas, assim, isso também me inspira bastante, né? E eu aprendo, cada dia que passa aqui em casa, com as tarefas do cotidiano, na forma dela lidar com a profissão dela, como psicóloga, vai me ensinando, vai me ajudando cada dia mais. Sérgio, hoje eu descobri, fazendo as contas, né, que você é a 35º episódio disso aqui. Eu jamais pensei que eu fosse chegar a 35, não 35 pessoas, porque eu acho que rodada dupla a gente teve aí umas 3 ou 4, então dá mais um pouco. Mas 35 sempre é uma marca, né? Espero chegar aos 50, aos 100, se for da vontade de Deus. Mas muito bonito o que você falou agora. Eu sei que hoje você não dorme no sofá, né? Já está garantido. Depois da E muito simbólico, né? Tudo isso. Olha, o 35º, o 10º da terceira temporada, o dia de São Felipe Neri. Pois é. Então, assim, várias coisas. Eu ia citar isso, né? Como eu falei, enfim, foi um acaso para mim, porque eu não me toquei. Todo dia eu olho o santo do dia de manhã cedo. E hoje eu não me toquei qual era. E aí fui descobrir que era São Felipe Neri, né? E aí a gente fala de humor aqui e tal. Legal. E aí a gente já fez a piadinha do ECAD, já fizemos a piadinha a outra também, que eu não lembro qual é. E, enfim, dentro de tudo isso, eu queria muito te agradecer, porque a batalha, ele foi estudando para chegar aqui, não é? Ele dizia, Gabriel, eu vou estar aí, hein? Espera, aguarda que eu vou estar aí. Até que ele assistiu todos os episódios antes de participar, né, Gabriel? De trás para frente e de frente para trás também, que era para poder saber pontuar cada minutinho disso aí. Eu acho que a Amanda
Coita, deve ter, se ele ouviu isso no som, ela deve estar assim, meu Deus do céu, deve ter decorado tudinho também já. Mas eu queria muito agradecer a tua presença, né? Ao Felipe, que sempre ajuda a gente, a dona Natália, que também já deve estar aí descansando, já pelo andar da carruagem. Amanda, não está descansando, não? Então tá aí. Nath, obrigado. Né? No Casal 20 Productions, né? Anastácio Dor também. Amanda, muito obrigado. Alan entrou aqui, empurraram o Alan, abriram a porta e jogaram o Alan dentro. Né? Que nem hoje de tarde, hoje eu fiz a mesma coisa, que teve a menina que dividiu a coordenação. Né? Aliás, ela era minha chefe, digamos assim, na coordenação pastoral de catequese lá no Rio. E aí a irmã gêmea dela entrou e não sabia onde é que estava entrando. Quando viu, estava na live com a irmã. Foi mais ou menos assim que aconteceu com ela também, Alan. Então, muito obrigado pela tua participação. Oi? A queima-roupa. A queima-roupa. Melhor não saber quem fez isso. De baladeira. É verdade. É verdade. Melhor não. Nath está aí também. Nath, muito obrigado também. Mais uma vez, obrigado a todos vocês e obrigado ao Sérgio. Amanda, obrigado por ter topado participar dessa loucura, dessa ideia louca. Foi um prazer, foi uma delícia, muito bom. Como bem cantou nossa querida Laura. Essa palavra que Laura define bem. E, indo para o final, eu vou pedir para o casal, então, dividir o Pai Nosso e a Ave Maria, para a gente fazer a nossa oração final. Vamos sim. Nada mais justo. Eu só vou lá para pertinho do Sérgio, eu estou com medo do meu computador desligar. Peraí. Tudo bem, pode ir lá, vai lá. Enquanto isso, chamamos os comerciais, nossos patrocinadores. Queria agradecer a Oi, que me fez cair a internet durante a primeira live hoje à tarde, me fez atrasar o começo desta live, mas não fez cair em nenhum momento. Nossa, olha, Amanda, tudo bom, Amanda? Seja bem-vinda. Chegou por rápido, favor, né? Pois é. A gente está aqui e tal, falando com seu esposo, não sei se você viu. Mas com esse Pai Nosso e com essa Ave Maria também, eu coloco, né, a vida do Gabriel, a vida da família dele, por todo esse caminho que ele está percorrendo aí, e também de modo particular, né, a vida do Maílson. Exatamente. Focolaino, que está em uma situação com algumas complicações, né, em decorrência ao Covid, está internado, então a gente confia em Deus, né, a vida dele, a recuperação dele, os médicos que estão assistindo, e todas as pessoas, né, que estão passando por algum sofrimento, alguma dificuldade nesse momento. A gente pede que vocês estão assistindo a gente, que vão assistir, que rezem por essas pessoas. Se Deus quiser, quando as pessoas assistirem lá na frente, Maílson já vai estar fora de risco e livre dessa. Eu também peço, desculpe te interromper, mas o cara que foi meu diretor, que é ainda o meu diretor espiritual, o Padre Valdeci, é uma pessoa que eu tenho um amor muito grande por ele sabe disso. Também está aí atravessando, não tão mal quanto o Maílson, mas está atravessando essa luta contra essa doença, então eu peço orações por ele, e como o Sérgio disse, por todas essas pessoas que hoje sofrem com esse mal. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Maria, Mãe da Unidade, rogai por nós. Bom, vamos então encerrando aqui. Muito obrigado a Dona Maria Rosa, a tia da Amanda, muito obrigado a Nath, muito obrigado a Dona Márcia, muito obrigado também a madrinha do Sérgio, que eu esqueci, a Dona Maria das Graças.
Muito obrigado a todos. Gente, todo mundo que participou e até esse horário, né? Vê se pode. Mas a gente está dormindo aí. Eu tenho a vantagem ainda de 2 horas a menos, né? Até segunda-feira. Eu tenho essa vantagem de 2 horas a menos que vocês. Então, tem isso, mas, Alan, muito obrigado. Saiba que eu não vou desgrudar do seu pé enquanto você não estiver aqui. Você sabe que a gente aprende muito com você. E hashtag Alan Correia no OHV. Gente, eu vou encerrar a live. Muito obrigado. Gabriel, tem Fala, só que lembrar que queremos Ariadna também, né, no OHV. Ariadna, não, Adna. Adna. Sim, a Adna. A Adna tem história, mas eu já vinha pensando desde o nosso grupo de estudos, né, em Adna, ia falar com o Sérgio e acabei esquecendo, é uma boa ideia. Nossa, ela vai amar a proposta aí, ela é super... gosta de participar muito de coisas novas, então ela vai amar o convite. E também aproveitar e mandar um abraço aí para todo mundo, né? Tia Rosa, minha madrinha, minha mãe, a Natália, que participou aí, que está participando. Um beijo para a Natália, né? Porque aí, senão... Isso, Dona Rose, minha sogra, meu amigo João, todo mundo que participou aí, o Arthur, a Sara, né? Que participaram também, meu irmão, e todo mundo. Valeu, gente, um abraço. É isso. Teu cunhado participou também, viu? Só para te avisar. Guilherme. Manda para a família toda, que é para não dar ruim. Gente, um abraço. Eu vou encerrar, só vou pedir para vocês não saiam, para não cair, eu não ficar feito bobo aqui. Um beijo, gente. Avisando que vai estar amanhã à tarde, provavelmente, disponível, e aí eu mando o link para o Sérgio. O Sérgio vai distribuir no Spotify, Deezer e Google Podcasts e aplicativos afins. Um abraço a todos, Deus abençoe.